Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu vou estar contando para vocês mais uma história de histórias e perrengues, né? Essas histórias que eu sempre falo para vocês que às vezes elas não são nem histórias nem perrengues, mas tudo que se enquadra ali como alguma coisa que aconteceu que eu tô contando para vocês, eu coloco nesse quadro, no caso, tá ok? Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como outros tal. E também deixa comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre lembro quando vocês estão de criar novos conteúdos. Então, tendo dito isso, simbora então aí ao que eu posso dizer para vocês, a história de hoje, né? Eu nem sei como é que eu vou fazer para fazer aí o thumbnail, né? Porque geralmente o thumbnail. Acho que eu posso fazer com uma cara de quem é fodão, né? Pera aí. Pronto, vamos assim, né? Aí eu coloco aqui o textinho. Vamos lá. Então, a história de hoje vai ser a seguinte: como eu ensinei 3 irmãs a andar de bicicleta e a nadar. E bom, vamos ter muitas aspas nessa frase, né? Mas vamos lá, vamos aos poucos, né? E eu acho que essas aspas, elas até, como é que fala assim? Elas até que demonstram, de certa forma, né? A personalidade ali de cada uma das irmãs, né? E aí a gente fala assim, a gente chega no grande assunto que é: quem são essas 3 irmãs, né? Essas 3 irmãs são minha esposa e minhas 2 cunhadas, né? Que inclusive a gente mora junto, né? Todo mundo, a gente juntou as forças ali para comprar uma casa, né? E a gente mora todo mundo junto, né? Mas aí no caso então a gente vive bem, né? A gente tem ali alguns probleminhas uns aos outros, mas isso é normal, né? Quando você vive em sociedade, né? Então cada tipo de grupo é uma sociedade fechada, né? E aqui na nossa casa esse grupo, essa família é uma sociedade, né? Então logicamente a gente tem ali as nossas diferenças e tal, mas a gente tenta harmonizar de como dá, né? E bom, só para vocês contextualizar, para entender um pouquinho, né, mais, né? Mais ou menos eu comecei a morar com minhas cunhadas quando? Logo depois da crise de 2008, né? Naquela época deu a crise e a gente ficou todo mundo meio que sem dinheiro, tava todo mundo sofrendo bastante, né? Eu tinha perdido meu emprego, né? Comecei ali a arranjar outros tipos de trabalho para dar um jeito para pelo menos aguentar um pouco. A minha esposa ela não perdeu o emprego. Mas assim, a gente estava realmente com bastante dificuldade de manter isso. Eu morava num apartamento, né? Próximo ao Lago de Sua. E já fazia um certo tempo que eu tinha chamado minhas cunhadas para morar no apartamento da frente, né? Por quê? Porque isso foi uma coisa que eu mesmo dei como ideia da minha esposa. Eu falei assim, olha, né? Elas sempre ajudaram a gente, né? E elas não têm carro, né? Então a gente tem carro, eu no caso, né? Se elas vierem morar ali junto, né? Eu ajudo a conseguir ali o apartamento, né? A conversar, fazer o contrato e tudo mais, né? Mas se elas estiverem morando perto, a gente pode final de semana sair para fazer compra junto, tal, né? E aí facilita para elas também. Então, a gente já estava mantendo ali um relacionamento dessa forma. Elas moravam, as 2 cunhadas, né? Minhas 2 cunhadas moravam no apartamento de baixo, que era um apartamento menor, era um apartamento 2DK, se não me engano, né? Que é 2 cômodos mais um dining kitchen, né? Ou seja, é uma sala com cozinha junto, né? Que é um cômodo só, tá? Enquanto que eu morava no apartamento da frente, que era um pouco maior, que era um 3DK. Então são 3 cômodos, né? E um dining kitchen, né? E, bom, tinha assim, esses 3 cômodos. Eram 3 cômodos porque era eu, minha esposa e meu filho, né? E aí então a gente morava em 3 de um lado, as 2 moravam do outro, né? Então essa basicamente era como era ali, funcionava a nossa família. Finais de semana a gente saía e tal, né? A gente não para fazer compra, como às vezes para passear, às vezes a gente viajava junto, né? E cada um pagava a sua parte, então assim, era uma vida tranquila. Mas aí quando deu a crise, aconteceu de eu ficar desempregado, eu consegui arranjar uns bicos e tal. Tava levando, mas tava difícil, realmente, sabe? Não tava fácil. Ao mesmo tempo, do lado das minhas cunhadas, a minha cunhada do meio, né? Que se chama Celina, ela perdeu o emprego também. E aí a coisa ficou feia, porque imagina, ali também, né? Eles sustentavam ali, só que ela perdeu o emprego, ela ficou desempregada, né?
E aí, então, tipo, tava difícil deles viverem lá, entendeu? Tava começando, tipo assim, como é que vão fazer pra pagar o aluguel, pagar as contas e tal, né? E ela mesma tinha as próprias contas. Então, assim, a gente tava todo mundo ficando numa situação meio complicada. Foi quando. Eu sempre fui uma pessoa muito rápida na decisão das coisas, né? Tipo, eu sempre não gosto de ficar, tipo, sofrendo muito, né? Então eu vi um problema, eu tinha um problema de um lado, elas tinham um problema do outro, eu peguei, chamei minha mulher e falei assim: olha, o que você acha da gente morar todo mundo junto nesse apartamento maiorzinho, né? Falei, não é impossível, né? Eu e você mora num quarto, meu filho fica no outro quarto, porque é uma criança, né? E as duas irmãs, né, minhas duas cunhadas, ficam no outro quarto. Não vai ser o que a gente pode chamar assim de espaçoso, é apertado, não é muito legal, mas a gente consegue dividir o aluguel de um apartamento para nós quatro, né? No caso, nós cinco, né? E além disso, contas como água, luz e gás, elas costumam ter uma taxa básica, né? Que é você usando ou não, você paga. Enquanto você tem duas casas, você paga duas taxas básicas, com uma só você vai pagar uma só, né? Então a gente conseguiria economizar em muita coisa. No mais, a gente já tinha uma vida razoavelmente junta, né? Então a gente só ia meio que simplificar isso, morando todo mundo junto. E então nessa época a gente passou a morar junto, né? Já naquela época eu tinha um relacionamento, como é que eu posso dizer assim? Mais ou menos com as minhas cunhadas. Não era dos melhores ainda, né? A minha cunhada do meio, a Celina, ela antigamente, quando eu conheci ela, era muito antipática, era muito antissocial. E ela nem me dava bom dia, pra você ter uma ideia. Então era bem difícil ali o nosso relacionamento, né? A cunhada mais nova, ela já por si só é um pouco, assim, pelo menos assim, em família, um pouco antissocial, né? Com pessoas externas ela se dá bem. Ela tem as amigas dela tal, né? Se dá bem. Mas o tratamento com as amigas e com a gente é bem diferente, né? Então isso sempre foi um problema ali entre família, né? Mas assim, a gente sabe que faz parte do jeito dela. Então a gente tenta manter ali um certo respeito pelo jeito de cada um ser, né? Já, como eu falei, a minha cunhada do meio, a Celina, a de baixo é a Eliana, né? A do meio, a Celina, ela era assim, mas no decorrer, né? Até pelo sistema que funcionava na nossa casa, então, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito justa, né? Então, como eu sou justo, eu sou o harmonizador da casa, eu sou quem mantém tudo harmonizado, né? Então eu preciso ser justo, porque eu não posso proteger minha mulher porque ela é minha mulher, né? Não posso proteger meu filho porque ele é meu filho. Eu tenho que realmente avaliar quem tá errado e trabalhar para resolver o problema, né? E aí, então, no decorrer da minha cunhada do meio, ela percebeu que eu sou uma pessoa justa e ela passou a se dar melhor comigo. A gente passou a ter um relacionamento melhor, né? Porque eu era justo, né? E aí, então, a gente foi, tipo, cada vez mais tendo um relacionamento tranquilo, né? A mais nova era um relacionamento normal, nunca foi, assim, um relacionamento especialmente bom, nem ruim, né? Na verdade, eu acho que se brincar não, eu sempre tive um relacionamento melhor com a minha cunhada do que ela com as irmãs. Coisa de irmãs, né? Sabe como é que é, né? Irmãs brigam muito entre si. E a gente foi levando esse relacionamento assim até um bom tempo, né? Até porque a gente não tinha muita cabeça para pensar em muita coisa. Porque naquele momento a gente estava se esforçando em passar a crise. No decorrer a gente passou a crise, né? A gente conseguiu ali se resolver mais ou menos, né? E aí foi quando começou a sobrar um pouquinho de espaço na nossa mente para pensar em coisas, né? E foi nessa época que eu comecei assim a já pensar comigo mesmo, né? Olha, acho que eu vou. Quem quer aí aprender a andar de bicicleta? Vocês sabem andar de bicicleta? Não sabe? Poxa, eu ensino. Então, se não me engano, é que aí a gente vai entrar em um ponto que eu não lembro qual foi primeiro, tá? Se eu primeiro ensinei a andar de bicicleta ou se eu primeiro ensinei a nadar, tá? Mas vamos falar que foi a bicicleta. Só que na hora de falar sobre a bicicleta, aí eu venho o primeiro ponto. Eu preciso primeiro dar um cronograma só que é diferente, que é o quê? A minha mulher aprendeu a andar de bicicleta comigo muito mais cedo. Quando a gente morava lá em Fuji, inclusive eu acho que eu tenho um vídeo no canal que é sobre o nascimento do meu filho, tá? E ali eu conto melhor. Por quê? Porque tem tudo a ver, foi nesse decorrer, tá? Mas explicando de uma forma simples, basicamente, naquela época eu não tinha carro, então eu tinha que trabalhar de bicicleta, né? E aí depois que eu comecei a namorar com minha esposa, a gente voltou pra Fuji, eu voltei pra Fuji porque ela foi pela primeira vez, né? Então ela também precisava trabalhar e eu precisava ensinar ela a andar de bicicleta, né? De início, apesar de não ser certo, né? Eu levava ela na garupa, o que é errado, tá? E já tomamos muita bronca da polícia tal nessa época, né? Mas eu levava, aí não, quando eu via alguma coisa estranha, ela descia, né? A gente
dava uma disfarçada, depois eu punha de novo. A gente fez isso durante um tempo. Mas eu sabia que isso não ia durar para sempre, né? Porque não dá, né? E aí foi quando a gente comprou a bicicleta e começou a treinar, né? E minha mulher era muito ruim para aprender a andar de bicicleta. Ela, no início, assim, meio que ela aprendeu rápido a se equilibrar. Mas ela tinha uma grande dificuldade em parar a bicicleta, porque ela tinha uma enorme dificuldade em começar a andar com a bicicleta. Sabe, ela andava muito esquisito, dava a impressão que ela ia cair, né? Mas assim, eu lembro que, apesar disso, não demorou muito para ela aprender. Só que quando ela aprendeu, como é que era, né? É, ela saía e eu tinha que sair correndo na frente dela. Porque aí eu parava, porque para ela parar, aí enrolava, era maior dificuldade para ela começar a andar de novo. Então, para acelerar o processo, eu ia na frente e ficava nos cruzamentos vendo se estava vindo o carro ou não. Aí, não estando vindo o carro, eu, pode vir, né? E ela passava, sem parar. E só quando precisava parar, eu fazia ela parar. Então, tipo, de maneira geral, a gente levou isso dessa forma. E foi assim por muito tempo. Nossa, pelo menos dentro da minha memória, né? Quando a gente estava em Fuji, foi o tempo todo dessa forma. Ela nunca aprendeu a andar de bicicleta de forma decente, né? Inclusive, isso foi um dos problemas, porque nesse decorrer ela ficou grávida e ela tinha que trabalhar ainda um tempo, eu vindo ela com aquela barrigona e aquela ameaça de cair da bicicleta sempre, eu ficava louco, né, com aquilo. Desesperado ficava. Mas ok, né? Ela aprendeu, né? Tanto é que depois, hoje em dia, ela vai para trabalho de bicicleta ainda, né? Ela não tem carteira, né? Então, ela ainda vai de bicicleta. Vira e mexe, ela pega carona com a gente, mas ela anda de bicicleta normalmente. Ficou boa nisso, né? Inclusive, né? Hoje em dia ela anda perfeitamente, não tem problema nenhum. Ela tem ali as suas limitações, ela gosta de bicicleta pequena, né? Mas, se ela quiser, ela anda nas grandes também. Mas ela não consegue muito bem, porque ela nunca pegou muitas vezes, não. Mas ela sabe andar, já hoje em dia. E aí agora a gente pula para as minhas cunhadas, né? Chegou um tempo lá que eu cheguei e falei, vou ensinar vocês a andar de bicicleta, né? Nunca se sabe, pode ser necessário tal, né? E principalmente que eu falava assim, é meio que tipo, motainai, né? Porque elas sempre faziam as coisas de a pé, né? Uma delas andava até a estação, ela sempre trabalhou meio longe, né? Que é a mais nova, a Eliana, ela sempre trabalhou meio longe, os trabalhos dela é tudo bem longe. E aí então ela tinha que andar até a estação e da estação pegava trem e tal, né? E aí eu falei pra ela, poxa, se você aprender a andar de bicicleta, você vai chegar rapidinho na estação, pô, você vai conseguir economizar tempo da sua vida, né? E pra minha cunhada do meio eu falei, né, você trabalha meio próximo, né? Então se você aprender a andar de bicicleta vai ser bom pra você também e tal. As duas meio que aceitou, a mais nova com muito mais, assim, muito menos vontade, né? A do meio que ela deixou levar, falou, ok, vamos aprender então. Ela comprou bicicleta, a do meio já pegou e comprou a bicicleta, né? E aí eu comecei a ensinar ela, né? E foi engraçado, porque, assim, apesar dos pesares, assim, também não demorou muito. Eu consegui ensinar ela a andar direitinho, né? Ela aprendeu a andar direitinho e tal. E como forma de treinamento, a gente pegava, vira e mexe e ia dar uma volta no lago, né? Tipo, porque é um percurso longo, é 16 quilômetros em volta do lago, né? Então a gente ia dar uma volta no lago. Dava pra ela pegar bem, né? Nesse meio tempo, né? Existia toda uma dificuldade sim de andar nas ruas, etc, tal, porque tinha medo e tal, né? Mas ali no lago, se ela pegasse o jeito, depois era uma questão de costume, né? Só que era muito engraçado, porque isso daí foi depois que eu fiquei abismado com isso, né? Aí a gente começava a andar tal, de dia era tudo bem, né? Às vezes a gente ia andar de dia tal, mas tinha vezes que a gente ia andar à noite, né? E eu enxergo normal à noite, né? Tipo, fala à noite, mas tem luz tal, né? Não é 100% tudo escuro, né? E beleza, né? E aí nós saímos tal, né? Aí um dia eu percebi que ela era meio perigosa na direção, fazia umas coisas meio esquisitas, né? E aí eu cheguei e falei, ô Selena, você não tá enxergando, não? Aí ela, não. Aí eu, hã? Como assim não tá enxergando? Porque ela usa óculos, né? Eu vejo tudo meio embaçado. Por quê? Porque óculos, gente, ele tem um ponto de foco, né? E tudo que tá fora daquele ponto de foco não pega direito. Então, assim, ela andando de bicicleta, o ponto de foco das coisas que estão pra ela olhar de longe meio que tá tudo fora. Então, pra ela ficava tudo borrado. Ela não enxergava direito nada, não enxergava postinho, nada, sabe? Então, ela não tava enxergando realmente. Não é que ficava preto sem enxergar. Ela não conseguia discernir o que ela tava vendo, né? Mas eu cheguei pra ela e falei assim. Só que assim, antes de eu falar isso, eu desde sempre, até por uma questão de tipo assim, dela acostumar com como pensar durante a pilotagem dela, né? Então às vezes está ali no lado de longe e tal, aí tem duas barrinhas, tem que passar no meio, né?
Aí eu ia por trás, ó, vai mais pra direita, vai mais pra direita. Isso, agora é só seguir reto, tal. Eu já ia desde sempre falando atrás dela. Como fazer o percurso? Olha, tá vendo lá na frente? É aí que vem, né? Tá vendo? Ela não tava vendo. Ela não respondia, eu achava que ela tava vendo, né? Tá vendo lá na frente, ó? Ali na frente tem uma descida assim assada. Se você reparar, o lado esquerdo é mais baixo. Vai ser mais fácil descer pelo lado de baixo. Eu já jogo a bicicleta pra esquerda. Eu ficava atrás falando um monte de coisa, como se eu fosse um treinador, entendeu? E ela seguia tudo que eu falava. Ela confiava no que eu tava dizendo, né? E aí que vem, eu falei assim, eu não tô enxergando. Como não tá enxergando? Você sempre conseguiu fazer as coisas direitinho, né? Aí ela, é que você vai falando atrás, né? Então eu só vou falando, fazendo o que você tá falando. Eu falei, não, mas mesmo assim, se você não tá enxergando, você tem que confiar muito no que eu tô dizendo. Ela, não, eu confio em você, né? Eu falei, não, tudo bem, mas, meu Deus, você não tava enxergando nada, né? E aí ela, não tava enxergando, né? Então, isso me deixou abismado, né? Principalmente à noite. Ela falou que, assim, o nível de enxergar dela à noite era tipo assim, 20% de uma pessoa normal. Quando ela estava andando, ela tinha tempo de processar o que ela estava enxergando. Agora, de bicicleta, é tudo muito rápido, né? E ela também não estava acostumada com a velocidade das coisas vindo, né? Então, ela não enxergava direito, né? Mesmo assim, ela conseguia andar, né? A única coisa que aconteceu uma vez só, que foi ainda nesse meio que ela ainda estava aprendendo e a gente dando a volta no lago, é que ela não teve um dia que ela caiu, do nada. E ela é uma pessoa que eu tiro o sarro dela até hoje. Eu falo pra ela assim, você, Celina, quando você cai, você parece um pinguim, né? Que aí ela pega e dá uma travadinha e toft, cai, né? De lado. Ela trava, né? Quando ela vê que vai cair. Tanto é que por isso ela quebrou o braço uma vez, né? No inverno, né? Não comigo ainda, tipo, quando ela morava ainda, acho que é só ela e a irmã dela, né? Então ela já tem esses problemas. Por quê? Porque justamente ela fica muito travada. E aí ela bate as coisas e quebra, machuca e tal, né? E aí no dia do bicicleta foi a mesma coisa. Ela meio que deu uma torpicada ali no pedal e ela travou e pof, caiu de lado, né? Aí eu fiquei até desesperado, porque ela bateu certinho aqui numa pedra e deu um furinho aqui na cabeça dela, fez até uma marquinha, ela tem a marquinha até hoje, né? E aí nesse dia sangrou e tal. E eu não lembro se o óculos dela chegou a quebrar. Não lembro, mas assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tudo bem com você e tal, né? Ela, não, tudo bem, tudo bem. Eu falei, não, mas você tá sangrando e tal. Ela, não, tudo bem, né? Ainda pensei, ixi Maria, é que ela ficou com uma cara de tão puta, meu, tão ferrada da vida, que eu falei assim, ixi Maria, ela não vai querer mais, né? Mas ela continuou tentando e ela aprendeu. E aí, inclusive, eu vou seguir a história dela até o final, porque é importante, né? É mais fácil, né? Ela aprendeu a andar de tal forma que aí ela depois, né, no decorrer, apesar dela pegar a bicicleta, ela nunca gostou de andar, né? Então, mesmo aprendendo a andar de bicicleta, eu sempre falava para ela, pô, você trabalha logo ali, né? Eu sei que dá para ir a pé, mas de bicicleta chegaria um terço do tempo, né? Porque você não vai de bicicleta, você tem bicicleta tal, né? E no final das contas ela não usava de jeito nenhum a bicicleta, né? E ela só de vez em quando pegava para andar com a gente no final de semana, mas assim, para fazer realmente as coisas ela não fazia. Ela tinha que ir na conveniência, ela ia a pé, tudo ela fazia a pé. Eu até fiquei triste assim nesse ponto, né? Eu falei, poxa, eu ensinei ela a andar de bicicleta, mas ela não usa, né? Mas tudo bem, decisão de cada um. E só que aí nesse decorrer, ela tirou a carteira de motorista. E aí quando ela tirou a carteira de motorista, ela tava com muito medo de dirigir o carro. E como ela tava com muito medo de dirigir o carro, então ela também não queria comprar o carro ainda, porque ela não estava preparada para dirigir o carro, né? E o carro é caro, né? E aí ela tava com medo de bater e tal. Eu falei, então por que você não compra uma motinha? Uma motinha de 50 cilindradas, né? Você já tem carteira de motorista, você pode pilotar. Você sabe andar de bicicleta, eu tenho certeza que não vai ser difícil de você andar de moto, né? Se você quiser, eu te ensino. E aí ela aceitou, né? E ela sempre foi assim, sabe? Ela, quando eu dou a ideia e ela gosta, ela já rapidamente se move, né? A bicicleta foi a mesma coisa. Eu falei de ensinar, ela falou que queria aprender, ela comprou a bicicleta e tal. E o da motinha também, ela falou, vamos comprar uma motinha e tal. Então eu fui com ela, a gente comprou uma motinho zero pra ela, né? Tal. E aí comecei a ensinar ela. E de início era bem complicado, porque ela ficava, sabe, tremendo na motinha e tal, né? Mas ela aprendeu a andar de motinha, né? Ela aprendeu a andar de motinha e não ia trabalhar de motinha. Aconteceu a mesma coisa com a bicicleta. Ela aprendeu a andar, ela chegou tipo a pegar o jeito. E no máximo ela foi quando tinha perto de casa ali, quando eu morava na frente do lago, né? Tinha perto de casa um Ion, né? Ou seja, um Ion, né? Então ela ia lá, de vez em quando fazer uma compra ou outra, só, né? Mas ela não quase nunca usava para nada, né? Muito raramente. Só que aí nesse meio tempo ela acabou comprando carro. Aí ela parou de usar a moto, deixou a moto parada aí por muito tempo, né? E aí até que a gente chegou, eu consegui vender a moto depois, né, tal.
E aí, beleza, a gente resolveu o problema dela. E hoje ela anda de carro tranquilo, né? Mas ela sabe andar de moto. Tanto é que tivemos aí uns motivos, eu não vou entrar nos detalhes, mas ela precisou andar de moto e ela anda de boa. Anda muito bem de moto hoje em dia, tá? E consegue fazer qualquer coisa de moto, sabe? É até um pouquinho assim, como é que fala? Já é um pouquinho perigosa na direção. Já faz umas coisas meio perigosas, né? Porque tá meio confiante, né? Mas, então a gente chegou ali até o ponto, né? Na questão da minha cunhada mais nova, a Eliana, eu comecei a tentar ensinar ela, né? A gente tentou um certo tempo, mas ela desistiu. Ela não quis mais fazer. Ela caiu umas 3, 4, 5 vezes, não sei, né? E aí ela, tipo, não quero mais andar. E ela parou. Ela não chegou a comprar bicicleta nem nada. Ela usava a da Celina, né? Mas aí, tipo assim, basicamente foi isso. Por isso que a história dela ficou bem mais curta, né? Eu tentei ensinar. Ela não conseguiu. Ela também se estressou e não quis aprender. E eu acho que também é uma questão de necessidade. Ela nunca sentiu a necessidade realmente de andar. A Celina, ela ainda tinha aquela coisa. Ela pensava em aprender para diminuir o tempo dela de ir pro trabalho, né? Mas, tipo, ela no final das contas, mesmo aprendendo, ficou com medo e não quis ir, porque ela tinha muito medo, né? Já a mais nova, ela não queria. Ela foi no embalo porque a irmã mais velha sabia de andar, a do meio aprendeu, então bora aprender também. Então foi nesse embalo só, né? E aí meio que não durou muito a vontade dela. Ela perdeu a vontade e o que eu posso fazer? Se a pessoa não quer aprender, não posso forçar, né? E aí então a história dela sobre aprender a andar de bicicleta acabou aí, né? Ela, a minha cunhada mais nova, ela tem uma personalidade um pouco mais complicada, né? É claro que a gente não pode dizer que tudo depende disso, mas assim, quem entende, quem conhece, quem tem essa, como é que fala? Quem tem essa pequena crença, como eu tenho, né, vai entender. Eu sou virginiano, então sou um cara perfeccionista e gosto de ensinar as pessoas, tal, tenho paciência, né? Minha esposa é sagitariana, ela já é mais doida, né? É mais de passeio, né? E a minha cunhada do meio, ela é taurina. Se tiver comendo, tá feliz, né? E já a cunhada mais nova, ela é capricorniana, então ela é mais chata, já por natureza, né? Então primeiro você tem a parte dos signos, tá? E depois você tem a parte de tipo sanguíneo. Eu sou tipo A, né? Que é uma pessoa mais certinha, tudo, né? É perfeccionista, né? É sistemática. E a minha cunhada do meio e a minha esposa são tipo O, né? Que são pessoas mais, tipo assim, gostam de viver a vida mais tranquila, né? Aceitam melhor as coisas, tal, né? E a minha cunhada mais nova é tipo B, né? Que é uma pessoa mais assim, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais egoísta, pensa um pouco mais nela mesma, tal, né? É, é, e tipo, é uma pessoa que é brincalhona, mas ao mesmo tempo não gostam que tiram sarro dela, sabe? E não gosta de ficar muito presa numa coisa só. Então, levando em consideração tudo isso, eu acredito que essa foi a dificuldade dela. Ela não quis fazer, perdeu a vontade, perdeu a graça, né? Aí acabou, não quero mais, né? Beleza, né? Com relação a nadar, teve um pequeno momento ali da nossa vida que a gente começou a frequentar a piscina, né? Talvez por causa do meu filho, eu não tenho certeza, né? E aí, nessa época, nessas conversas, a gente chegou e, tipo, vocês sabem nadar? Não sabe? Como não sabe? Pelo amor de Deus. Tem que aprender a nadar. Vai que dá uma enchente, alguma coisa aí, tem que nadar, né? Pelo menos o suficiente para se salvar, né? E aí, então, foi onde eu falei, vamos lá aprender tal. Levei todo mundo para aprender. Fui tentar ensinar minha mulher. Minha mulher, ela se esforçou, mas não aprendeu. Esse é o resultado final, né? Basicamente, ela se esforçou, mas ela cansou, né? E, tipo assim, ela se esforçava tal, mas ela, tipo, ficou estressada em ter que aprender aquilo, porque, tipo assim, na cabeça dela não era uma coisa que ela realmente tinha necessidade. Ela foi no embalo. Parecia ser divertido, mas eu sou um cara muito chato, né, pra ensinar, né? Eu sou um cara muito sistemático, então não foi divertido como ela esperava que fosse, então ela desistiu, não quis mais, né? A minha cunhada do meio, ela já se esforçou e chegou a aprender a nadar, né? Não nada como eu, né, de pá, 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 mas ela já consegue meio que boiar ali e muito de vez em quando pôr a cabeça para fora e dar uma respirada rápida, né? E daquele jeito estranho, mas ela nada, ela consegue. Se der uma enchente, ela se salva, né? Inclusive, naquele decorrer, depois que eu ensinei mais ou menos, ela ainda depois, por conta própria, ela começou a frequentar uma academia, uma aula de natação, para tentar aprender a nadar melhor, né? Não melhorou muito as técnicas, mas ela mostrou interesse naquilo e continuou, entendeu? Então ela realmente, das três, é a que melhor aprendeu. Já a mais nova, a Eliana, ela ficou presa na mesma coisa da questão da bicicleta, né? Ela começou,
tentou aprender, eu tava lá ensinando, não demorou muito, ela perdeu o tesão, sabe? Ficou estressada com tudo aquilo. E não quero mais, né? E aí ela parou de ir com a gente, né? De maneira geral, entendeu? Mas, né, tipo, como irmãos, de maneira geral, a gente sempre começava a coisa junto. E aí, no decorrer, quem não se interessava ia saindo, né? E dessas vezes, a maioria das vezes, a Celina, a minha cunhada do meio, é a que ficava, né? Ela era uma pessoa um pouco mais, assim, perseverante nessa coisa, né? Não tô dizendo que as outras não são, cada uma tem as suas qualidades, né? São qualidades diferentes, cada um tem o seu, né? A minha cunhada do meio, por exemplo, se a gente fosse falar um problema dela, é que ela é muito doente, né? Ela vira e mexe tá doente, ela fica doente, tem que ir no médico, ela toma um monte de remédio, né? Acho que se brincar, ela podia passar sem almoçar, só de remédio, tanto que é de remédio que ela tem. Já a minha cunhada mais nova, né? Apesar desses probleminhas que eu falei pra vocês, mas ela é uma pessoa muito trabalhadora. Isso é inegável. Ela é aquela pessoa que tá doente, mas vai trabalhar, entendeu? Ela tem que passear, ela quer passear, entre passear e trabalhar, ela vai trabalhar. Então, tipo, é uma pessoa que pensa muito no dinheiro e trabalha, né? Então, é trabalhadora, né? A minha esposa, ela é uma pessoa que, apesar de tipo, ter esse jeito dela tal, né? É a irmã mais velha, então ela é um pouco assim, tipo, um nariz empinado um pouquinho tal. Mas eu não posso negar que minha mulher, assim, falando de passeio, a mulher, ela domina. Tanto é que quando a gente vai viajar, eu jogo tudo na mão dela. Falo, onde a gente vai passear, você que pensa aí, planeja tudo. Porque ela é boa nisso, entendeu? E sem contar que ela tem outros dons, né? Que inclusive eu vou fazer em outros vídeos, né? Coisas que ela faz incrivelmente bem, né? Então, assim, cada um tem os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Isso aí faz parte, né? Eu mesmo, né? Eu costumo falar para as pessoas que justamente as qualidades e as características, né, do tipo A sanguíneo e do virginiano são ao mesmo tempo os seus defeitos, né? Porque justamente fala assim, o cara é perfeccionista, isso é bom, né? É um cara organizado, tá? Mas chega um ponto que você começa a incomodar os outros, entendeu? E às vezes dificulta você de se ajustar a outras pessoas, porque eu sou sistemático, tem que estar no sistema, vem alguém que faz de qualquer jeito, eu não consigo entender, eu tenho dificuldade, e às vezes eu posso até ter algum tipo sabe, de divergência com a pessoa só por isso. Então, assim, é uma espada de dois gumes no caso do tipo A e do virginiano. Ou seja, a gente não pode falar que tem um melhor que o outro, não. Somos todos humanos, no final das contas, né? E cada um com suas individualidades, né? E o importante é a gente conseguir harmonizar isso, fazer isso funcionar, mais ou menos, né? Então, basicamente, de maneira geral, isso. Então, foi assim que eu ensinei 3 irmãs a andar de bicicleta e a nadar. Sendo que o resultado de ensinar foi que 2 aprendeu bem a andar de bicicleta, né? Uma delas aprendeu até a andar de moto no decorrer, a outra não aprendeu, né? E com relação à parte de aprender a nadar, uma aprendeu a nadar, 2 não aprendeu a nadar. Esse foi o resultado final, né? Mas eu ensinei. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, quando eu tava pensando em fazer esse vídeo, porque assim, às vezes me vem na cabeça, eu tenho que fazer um vídeo disso. Aí eu meio que falando alto, eu costumo digitar isso no meu Line, né? Que é tipo um WhatsApp do Brasil. Pra ficar ali uma mensagem pra eu lembrar depois e fazer. Aí quando eu faço, eu apago, né? E aí eu tava lá, tenho que lembrar aqui de contar a história de como eu ensinei 3 irmãs a andar de bicicleta e a nadar. Aí a minha cunhada mais nova, ao mesmo tempo que a minha mulher, sabe? É isso que eu falo que é engraçado, né? Essas duas são muito parecidas. A mais nova diz, você não me ensinou a andar de bicicleta. Porque eu não conseguia ensinar, né? E a minha mulher, você não me ensinou a nadar. Eu falei assim, porque eu não conseguia ensinar. Eu falei, não, eu ensinei vocês. Vocês não aprenderam, é diferente. Mas eu ensinei, né? E aí ficaram meio que assim, não muito satisfeitas com a questão de eu estar ensinando isso. Até porque eu acho que, tipo assim, na verdade elas não gostaram muito da ideia. Porque aí eu vou expor que elas não sabem, não aprenderam a nadar, não aprenderam a andar de bicicleta. Então meio que, tipo assim, é aquela coisa, não fale mal da gente, né? Mas não é falando mal, gente, assim, nadar e andar de bicicleta não é algo que determina o nível de intelecto das pessoas, tá? É uma questão de interesse, necessidade, no final das contas, né? Porque se você não se interessa e não necessita, você provavelmente não vai chegar a nada. Tanto é que a minha esposa, né? Quando eu tava treinando com a minha cunhada a motinha, minha esposa pegou um pouquinho a motinha, né? Num lugar fechado, né? E ela anda muito bem de motinho, sabe? Então, né? Ela também mostrou muitos dotes nesse ponto. E a minha outra cunhada, ela dirige carro já. Ela pulou direto para carteira de motorista. Então, é onde eu falo, cada um tem ali seus dons
e coisas boas e ruins. Mas antes que dê meia hora, então, eu gostaria de... o que eu tenho para falar para vocês é só isso, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como o mundo todo e também deixa comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Não tendo mais o que dizer, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.